Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 22, e nós vamos continuar nossos estudos sobre a tabela periódica, tá? Hoje eu queria relembrar com vocês a nossa última aula, que nós vimos todos os elementos da tabela periódica, as suas respectivas famílias, e nós falamos da família 8A, que é a família considerada dos gases nobres, onde nós temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, certo? Os gases nobres, eles estão na última família da tabela. Eles apresentam a camada de valência completa. O que isso significa? Que eles não precisam ganhar os seus elétrons para ficarem completos. Eles já apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Todos os outros elementos, eles precisam ganhar elétrons ou então perder os elétrons para atingir a estabilidade, que é a dos gases nobres. Então, eles precisam ter sempre 8 elétrons na sua camada de valência, tudo bem? Esses elementos, como eles não possuem essa estabilidade, eles vão fazer ligações químicas. E hoje nós vamos aprender os 3 tipos de ligações que os elementos eles podem fazer um com o outro para atingir a estabilidade eletrônica, tá? A primeira que nós vamos ver é a ligação iônica. A ligação iônica, ela corresponde à ligação de 2 íons, ou seja, de um cátion e de um ânion. Lembra que a gente falou isso nas últimas aulas? Então, relembrando, se eu tenho a formação de um cátion ou de um ânion, eu tenho a formação de um íon, tá? O que acontece na ligação iônica? Percebam aqui nesse exemplo. Eu tenho sódio, representado pelo Na, e eu tenho cloro, representado pelo Cl. Eu tenho aqui um elétron na camada de valência do sódio, tá? Ele está na família 1A. Já no cloro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elétrons. Então, o cloro, ele precisa de um elétron para ficar com a sua estabilidade. Ele vai precisar ganhar um elétron para ter 8 elétrons na sua camada de valência, certo? O sódio, ele vai fazer o papel de doar o seu elétron para o cloro. Ganha um elétron e fica negativo, lembram disso? E o sódio, como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com um sinal positivo. Então, tenho aqui também nessa representação para vocês. O sódio e o cloro, aqui, eles estão nêutrons, então eles não são considerados íon, certo? Eu tenho a junção do sódio com o cloro. Eu tenho uma doação de um elétron do sódio para o cloro, para ele ficar com a estabilidade. O cloro fica negativo e o sódio fica positivo, e eles vão se ligar. Então, tem a formação do NaCl. O NaCl, quando ele se junta, ele é o sal de cozinha que nós conhecemos, tá? Então, o nosso sal de cozinha, a fórmula química dele é o NaCl. Outra ligação que os elementos podem fazer é a ligação covalente. Essa ligação é onde ocorre a formação de compartilhamento de elétrons. Então, eu não tenho a presença de íons, tá? Eu vou ter ali 2 elementos que vão compartilhar os seus elétrons. Ninguém vai doar ou perder, eles vão compartilhar. Eu usei o exemplo do oxigênio. O oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons. Para ele garantir a sua estabilidade eletrônica, ele precisa ganhar mais 2 elétrons, certo? Porque ele precisa ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos usar aqui o exemplo da água, H2O. O hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência, ele é da família 1A. O oxigênio apresenta 6 elétrons na sua camada de valência, a família 6A. Eu tenho um oxigênio que vai precisar receber 2 elétrons, certo? Então, eu tenho uma ligação covalente, eu tenho compartilhamento de 2 moléculas de hidrogênio para completar a estabilidade do meu oxigênio. Então, vamos contar. O oxigênio ele já tem 6
elétrons que estão aqui sendo representados pela cor verde, certo? O hidrogênio, ele vai doar o seu um elétron, que está sendo representado pela corzinha vermelha. E aí, eu tenho a complementação dos 8 elétrons compartilhados do oxigênio e do hidrogênio. Se o meu hidrogênio doasse o único elétron que ele tem para o oxigênio, ele iria ficar, ele não iria ter a estabilidade eletrônica, certo? Porque iria estar faltando um elétron, porque ele garante a sua estabilidade com 1. Portanto, eles vão compartilhar esse elétron. Então, eu conto 2 elétrons para cada hidrogênio e eu conto 8 elétrons para a molécula de oxigênio, ok? Outro tipo de ligação também muito comum é a ligação metálica. A ligação metálica nada mais é do que a atração entre os elementos. Então, eu tenho aqui os elétrons livres, que eles vão se atrair pelo núcleo dos outros elementos. Os metais, eles têm alta condutibilidade elétrica, então eles têm capacidade de conduzir energia elétrica, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos de metais para vocês. Então, ouro, latão, alumínio, ferro, prato, cobre, chumbo, aço, bronze, eles formam as ligas metálicas, tá? Então, eles se atraem e eles conseguem formar essa ligação. A ligação metálica, ela só vai acontecer entre 2 metais, ok? Bom, pessoal, falando sobre isso, das ligações, eu queria relembrar uma coisa que nós já vimos na sala de aula e que é muito importante. É o conceito de substância simples e substância composta. A substância simples é aquela que apresenta apenas um elemento químico. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Não importa se eu tenho 2, 3, 4 ou até mais moléculas daquele elemento. O que importa é o elemento em si, ok? Então, o gás hidrogênio, ele é composto apenas por moléculas de hidrogênio. O gás oxigênio, composto por 2 moléculas de oxigênio. O gás nitrogênio, composto por 2 moléculas de nitrogênio, e aqui eu coloquei o exemplo do gás ozônio, que é composto por 3 moléculas de oxigênio. Percebam aqui que essas substâncias, elas são simples, porque elas apresentam apenas um único elemento químico, ok? Já a substância composta é aquela que apresenta mais de um elemento químico, ou seja, 2 ou mais. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O ácido clorídrico é o nosso HCl, então ali eu tenho a molécula de hidrogênio e a molécula de Cl. Já o cloreto de sódio, eu tenho o sódio, que é o Na, e o Cl. O gás carbônico, eu tenho uma molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio. E a água, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, percebam que são substâncias compostas, porque apresentam 2 elementos químicos ou mais, tá? Aqui eu trouxe o exemplo para vocês da serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, é o hormônio que a gente encontra no chocolate. Quando a gente come chocolate, o nosso organismo, ele libera esse hormônio, tá? Percebam que a fórmula química desse hormônio, é bem grande. Então, eu tenho 10 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de nitrogênio e uma molécula de oxigênio, sendo que eu tenho a representação e a legenda das cores aqui dessa estrutura, tá? Nessa parte aqui, onde eu tenho o número de cada molécula, eu tenho a fórmula molecular. E essa estrutura aberta é a fórmula estrutural, ok? Assim como eu tenho aqui na lateral de cada um dos componentes. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o NaCl. Aqui eu tenho a fórmula molecular, aqui eu tenho a fórmula estrutural, ok? Então, eu queria relembrar isso para vocês. Eu vou deixar os exercícios da página 331 e 333 da apostila para vocês responderem. E vou disponibilizar o gabarito no dia 25, que é na quinta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no Schools ou através do binóculo que eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula!